Estou de volta e já quero começar agradecendo aqui, lá da cidade de Bambuí, Minas Gerais, agradecer o Thales Magela Santos de Carvalho, que tomou a iniciativa de começar a fazer parte desta família, que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. É nosso novo sócio lá de Bambuí, Minas Gerais, está pedindo por sua mãe Vanilda, por ele Thales e por toda a sua família. E eu vou colocar a sua vida, a vida da sua mãe, a Vanilda, toda a sua família aqui, na urna das mãos ensanguentadas de Jesus, pedindo que o poder do sangue redentor de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. E eu continuo pedindo aqui, você que está nos acompanhando agora, ligue para cá no telefone 19 3871 9620 e tome a decisão de começar a fazer parte desta família. Tome a decisão de evangelizar o Brasil, evangelizar o mundo através da Rede Século XXI. Nós precisamos, a força que pode transformar a realidade que nós vivemos, e olha que não é uma realidade fácil não, a força que pode transformar a realidade que nós vivemos se chama Jesus, Evangelho, Boa Nova. Então, quanto mais nós semearmos a palavra de Deus por esse Brasil todo, mais nós alcançaremos as respostas necessárias para vencer a situação difícil, para vencer a crise, para vencer e acertar no alvo da vida. Então, quero pedir a você, faça um investimento na sua própria vida, na vida dos seus filhos, um investimento no Brasil. Ajude-nos a evangelizar. Torne-se sócio desta obra que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Nosso telefone é 19 3871 9620, para que você comece a fazer parte, então, desta família. E depois, por esse telefone, você também pode mandar aqui o seu pedido de oração, a pessoa que está passando necessidade, para rezarmos por ela, pedindo que a graça e a bênção de Deus aconteça. Que Deus abençoe a sua vida. Então, manda o nome para cá. Nós vamos rezar juntos. E vai se juntar aqui a intenção da dona Maria Lisete Pilon Tomazeto, de Louveira, em São Paulo. A Ângela Maria Cota Pires de Carvalho, da cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Aqui, a Maria Lisete Pilon, lá de Louveira, está pedindo oração por sua saúde, pedindo recuperação, prosperidade no trabalho, pelas necessidades dos seus filhos, pedindo aqui pela quebra do jugo hereditário da sua família. E aqui, a Ângela Maria Cota, lá de Ipatinga, está dizendo assim, primeiro agradecendo, em ação de graças por todas as bênçãos e pedindo por sua família e por todos daqui da Rede Século XXI. A Cleusa Souza Benevides Bezerra, da cidade que se chama Paraná, no Tocantins, também está aqui pedindo pela saúde do padre Joatan Bispo Macedo, que vai fazer a cirurgia do transplante dos rins na quinta-feira. Está aqui, então, a sua intenção que nós colocamos diante do Senhor. A Maria José Miri Rigueto, da cidade de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, nós também apresentamos diante de Deus, pedindo pela sua vida, pela vida da sua família. Ela pede pela cura e libertação da Ângela, do Yuri, do Jaelson, da Maria José e da família. A Vera Martins Coelhos, de Bom Sucesso, em Minas Gerais, pedindo pelo seu esposo Roberto e também pedindo pela situação financeira. Nós vamos colocar tudo isso diante de Deus, pedir que Ele derrame muitas graças sobre a sua vida. Eu vou apresentar aqui, diante da Sagrada Família, todas as suas intenções. Também a Maria Leite Silva, de Poço das Trincheiras, em Alagoas, pedindo pela sua saúde, pelo Edivan Leite, a Ivânia, a Evilânia, a Edivânia, a Ernesto, José Leite, por todos os seus familiares, também por todos aqui da Rede Século XXI. O Geraldo Marcelino Correia, de Porto Feliz, São Paulo. Também apresento aqui a Tereza Marta Arruda Manuel, de Jundiaí, São Paulo. A Maria das Neves Paura Pontes, de Guimarães, no Maranhão. A Geni dos Santos Bisoto, de Jaguariúna, São Paulo. Marli Batista Ramos Polato, de Oroeste, São Paulo. A Maria Aparecida de Oliveira, do Taquaral, em Tocantins. Obrigado pela sua participação. Você sabe que todas as vezes que o seu nome chega aqui, nós encaminhamos para a oração. Rezamos aqui no programa, depois o seu nome continua nas 100 missas, continua na novena, na adoração ao Santíssimo, na noite carismática. Nós sempre estamos rezando por você, no terço das mãos ensanguentadas, apresentando sempre a sua vida diante de Deus. Então, continue ligando para cá no nosso telefone 19 3871 9620. 19 3871 9620.
20. Aí, quando você vai participando, no final do programa eu faço um sorteio da pessoa que sempre entra aqui ao vivo para rezar conosco, para colocar suas intenções e de uma forma muito especial nesse tempo, pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé. Então, daqui a pouquinho, lá pelo quinto bloco, eu vou ter uma participação aqui que vai colocar as intenções. Vamos lembrar só o nome, a Dona Otina, que ela da cidade de Franciscópolis, Minas Gerais. Dona Otina, da cidade de Franciscópolis, em Minas Gerais, foi sorteada para entrar no programa hoje por telefone, para colocar as intenções. Estou torcendo para que a senhora esteja em casa, para juntos rezarmos, para juntos pedirmos a graça e a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de toda a nossa família. Eu disse que o tema do programa hoje era acerte no alvo da vida. O que quer dizer isso? Porque, a princípio, pode ser assim um tanto quanto, talvez, superficial ou genérico demais, mas o que a Sagrada Escritura nos ensina a respeito dessa sentença? Acerte no alvo da vida. E qual a necessidade de tratarmos disso aqui no nosso programa? Eu vou trazer para você algumas ideias que vão fazer com que você entenda qual é que é a nossa proposta nesta manhã. Primeiro, acertar no alvo da vida. Quem é a vida? São perguntas que nós começamos a nos fazer para que em seguida tenhamos a resposta. Mas eu quero que você busque comigo na Sagrada Escritura um texto que vai nos ajudar a compreender bem isso. Esse texto está na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 21. Você tem aí a sua Bíblia, Filipenses 3, de 12 a 21. Vamos lá exercitar aqui o nosso conhecimento em achar as passagens da Bíblia. Filipenses 3, versículos de 12 a 21. Vamos ver o que São Paulo escreveu na carta aos Filipenses. Diz assim: existe uma meta que nós precisamos alcançar. Que meta é essa? Está inteiramente configurado a vida de Cristo, atingir a estatura de nosso Senhor, que é a perfeição. São Paulo diz assim: não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Ele fala a respeito da sua vida, como ele era, e um dia Jesus olhou para ele, Jesus o conquistou, ele foi conquistado para a vida da fé por nosso Senhor Jesus Cristo e tem uma meta. A meta é atingir a perfeição. Mas ele diz: não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto: prescindindo do passado, ou seja, deixando o passado e atirando-me ao que me resta para a frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisto o nosso afeto, e se tem de outro sentir, sobre isto Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Aqui é importante você estabelecer uma meta para a sua vida. Não cai naquele conto de dizer assim, que nós não temos uma meta e se a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Você já sabe quem falou isso. Você precisa ter uma meta. A meta que é apresentada aqui por São Paulo aos Filipenses, quer dizer, eu persigo, eu insisto nisso. Não atingi ainda a perfeição, mas eu luto para alcançar a perfeição. Ele diz que coloca as suas forças nisso. Ele diz assim: contudo, seja qual for o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Você tem uma meta, você tem um objetivo, você quer conquistar algo, então você precisa prosseguir decididamente rumo ao alvo. Ele diz assim: olha, eu deixo o passado, prescindindo do passado, eu atiro-me ao que me resta pela frente, ao que resta para frente. Quer dizer, ele não vive do passado,
Ele olha para frente e sabe que, ao olhar para frente, ele vai alcançar aquilo que é necessário para a sua vida. Não se afasta da meta de jeito nenhum. E termina dizendo, é preciso prosseguir decididamente. Seja qual for o grau que chegamos, o que é mais importante é prosseguir decididamente. Quais são as ideias que eu quero que você anote para entender o que significa acertar no alvo da vida? Primeiro, muitos cristãos vivem sem alvo. Imagina, viver sem meta, viver sem ter um objetivo. Talvez você lembra daquela pergunta que te fizeram? Aliás, talvez tenha feito para todos nós, um dia fizeram essa pergunta e disseram assim, o que você quer ser quando você crescer? Quase todas as crianças, se não ouviram, um dia vão ouvir isso. E aí, o que você quer ser quando você crescer? É claro que a criança não sabe responder decididamente aquilo que quer. Mas talvez a criança diga, olha, eu quero ser isso, quero ser advogado, quero ser médico, ou alguns dizem assim, eu quero crescer, pelo menos eu quero ficar grande. Mas a maioria das respostas traz assim uma esperança de que, seja qual for a profissão, seja qual for a decisão da vida, ela quer alcançar algo, tem algo pela frente que ela quer alcançar. O problema está em quando nós não temos um alvo, enquanto nós não temos uma meta. Muitos cristãos vivem sem alvo. Sendo assim, aqui como nos diz a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. São Paulo sempre usa esses exemplos, talvez a partir da cultura grega até, falando do atleta que corre para alcançar o alvo, para alcançar a vitória. Ele sempre usa o atleta, e aqui usa um exemplo até do pugilista, que quando vai para a luta, ele não vai com o objetivo de esmurrar o ar. Ele tem um adversário, e para ele atingir a sua meta, ele tem que acertar o alvo. Ele não diz assim, não corro como quem corre sem alvo. Mas correr para quê? Você precisa ter uma meta, precisa ter um lugar onde você quer chegar. E também, ele diz, eu não luto como quem esmurra o ar. Ele luta para alcançar um objetivo. Luta para alcançar a sua meta. Então é preciso aqui ter em mente um alvo. Mas como nós não estamos falando aqui de conquistar riquezas, de conquistar uma casa melhor, nós estamos falando de acertar no alvo da vida, fazendo a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Então anote isso. Tenha em mente o seu alvo. Qual é o seu alvo? Então volte aqui, no mundo material. Se o seu alvo é ter uma casa melhor, certamente você vai usar muitas estratégias durante um determinado tempo para conseguir atingir o seu objetivo, o seu alvo. Você quer uma casa melhor. Então, você vai ter que economizar, você vai ter que cortar gastos, vai ter que sofrer um pouco para poder alcançar a sua meta. Olha para o atleta. Se o atleta quer chegar em primeiro lugar, ele tem que se esforçar, tem que treinar muito. Não pode desanimar, não pode ter preguiça. Se você quer alcançar alguma meta no plano material, você precisa também se esforçar, precisa economizar, precisa cortar gastos, precisa ter estratégias para você chegar aonde você quer. Mas aqui, acertar no alvo da vida, eu estou falando de fazer a vontade de Deus. Tenha em mente, então, o seu alvo, fazer a vontade de Deus. Só assim você acertará o alvo da vida. Isso é uma pequena introdução, porque a gente precisa partir de um pressuposto aqui. Você está num determinado lugar e sabe onde é que está o seu alvo, onde é que está a sua meta. Então, você não vai correr em vão. Você sabe onde você quer chegar. Então, aqui nós queremos chegar no centro da vontade de Deus para, então, atingir a meta. O seu alvo deve ser o centro da vontade de Deus. Enquanto a gente não acerta o centro da vontade de Deus, nós não atingimos o alvo da vida verdadeira. Imagina, eu não sei se algum dia você tentou acertar o dardo lá, não sei, não me lembro aqui como é que chama, mas no alvo. E se você acertar no centro, é porque você venceu.
você tem 100% de acerto. Mas se você, enquanto você vai acertando nos periféricos todos, então você precisa treinar mais para acertar no alvo da vida. Aqui para nós é atingir o centro da vontade de Deus. Aí está a nossa meta. Primeiro ponto, então, dessa nossa, para acertar o alvo da vida. Você acertará o alvo da vida quando? Primeiro ponto, anote aí. Você acertará o alvo da vida quando reconhecer que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando em você. Nós não estamos falando aqui de alcançar uma meta material. Nós estamos falando de alcançar o centro da vontade de Deus. Permita, então, que Deus trabalhe na sua vida. Se você deixar Deus trabalhar na sua vida, vai sendo cortado, então, as arestas, vai sendo tirado aquilo que não presta. Isso vai passar por um caminho de renúncia e você, então, vai trilhar um caminho que vai chegar ao centro da vontade de Deus. São Paulo diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. E ele fala alcançado a perfeição. Mas ele reconhece que Deus está trabalhando na sua vida. E é o mesmo reconhecimento pelo qual nós temos que passar hoje. Entenda, para alcançar a meta, você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Deus está edificando a sua vida. Reconheça. Você ainda não está plenamente santificado, ainda não atingiu o centro da vontade de Deus, mas está num processo de santificação. Isso é magnífico. Se você entender que você está num processo de santificação, você vai alcançar a meta. Você vai alcançar o centro da vontade de Deus. Nós não somos perfeitos, mas lutamos para alcançar a perfeição. Então, veja muito claro. Como é que você vai fazer, então, para atingir a meta, atingir o centro da vontade de Deus? Eu volto aqui, então, ao objetivo material. Então, se você quer ter uma casa melhor, você quer fazer uma viagem, conhecer toda a Europa, ou pelo menos uma parte dela, se você tem um objetivo assim, o que você tem que fazer? Mês a mês você tem que economizar. Você tem que, e se você está fazendo gastos desnecessários, são as brechas que se abriram para que você não atinja o seu objetivo. Então, você tem que cortar, você tem que fechar. Se está saindo pelo lugar errado aí, está desperdiçando, tem que fechar essas brechas para poder alcançar a sua meta. E talvez, no campo material, você já entenda disso, senão você não alcança o seu objetivo. Na luta espiritual, aqui vai uma receita. Você precisa fechar as brechas. Cuidado com o pecado, com as influências maléficas da carne, com as brechas em sua vida. Cuidado com aqueles que você pensa serem seus amigos e, no entanto, atrapalham você atingir a sua meta espiritual. Se o seu amigo não te leva para Deus, ele não é seu amigo verdadeiro. Pode ser seu colega, seu companheiro, pode estar disposto aí a tomar algumas bebidinhas com você, a curtir um pouco a vida, mas se ele não te leva para Deus, então ele não é seu amigo verdadeiro. Cuidado. E aí a Sagrada Escritura diz assim: Satanás está ao seu redor procurando te devorar. É a palavra que está escrita lá na carta de São Pedro. O diabo vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Quer atingir o centro da vontade de Deus? Vai fechando as brechas. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida, porque a partir disso você vai alcançar a meta estabelecida para a sua casa, a meta estabelecida para a sua vida. Está vendo que quando a gente busca o reino de Deus, quando a gente diz assim, venha o teu reino, venha a tua graça sobre a minha vida, à medida que você vai progredindo na graça de Deus, você vai alcançando também os bens necessários para a sua vida. Porque tem uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Quando nós nos deixamos educar pelo critério do Evangelho, ele vai transformando a nossa vida não só num plano espiritual, ele vai transformando a nossa vida por inteiro, por inteiro. E você vai ver que tudo na sua vida se torna equilibrado em vista de algo muito maior, que é atingir o centro da vontade de Deus. A sua vida vai sendo equilibrada. Pois é. Se você quer acertar no alvo da vida, então deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus trabalhando, tirando aquilo que não presta e você vai alcançar o centro da vontade de Deus. Esse foi só o nosso primeiro ponto. Daqui a pouquinho eu vou continuar meditando com você o segundo ponto e com a graça de Deus vou chegar até o último, para que você anote tudo aí. Mas o primeiro ponto é esse: deixa Deus trabalhar na sua vida para você atingir o centro da vontade de Deus. Seja qual for o grau que você chegou, não desanime, prossiga decididamente rumo à meta
que é a santificação, que é o centro da vontade de Deus. Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.